Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Nós vamos ler do 14 até o 23. Leiamos a palavra do Senhor, que nos diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta, ela não se espere, senão por meio de oração e jejum. Verso 22. Reunidos na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos por esta manhã tão maravilhosa na tua presença, pela tua presença real, que já preenche os nossos corações. Te agradecemos pelos louvores que entoamos a ti, porque através deles nós podemos expressar nossa gratidão por ser o Senhor quem é, pela salvação em Cristo Jesus e pela nossa confiança toda depositada no Senhor. Nesta hora lemos a tua palavra e pedimos a ti que nos fale através da mesma, para a nossa alegria, para a nossa edificação, para a salvação de muitos que a ouvirão, quem sabe pela primeira vez, e para a glória do teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Eu sempre prego à noite aqui, né? Parece que foi direto. A palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã nos fala a respeito da nossa caminhada com Jesus e a respeito daquilo que Jesus quer fazer através da nossa vida, faz através da nossa vida, e a respeito daqueles que Ele, o Senhor, quer alcançar através das nossas vidas e através da nossa firmeza na fé nele. Esse texto, ele está na sequência de um episódio maravilhoso que foi pregado aqui no último domingo à noite, que é aquele episódio da transfiguração. E naquele alto monte, provavelmente o Monte Hermon, Pedro, Tiago e João estavam ali e eles observaram algo maravilhoso. E eu não vou pregar novamente, evidentemente, não é isso? Mas eles falaram assim: que coisa boa estar aqui, que coisa boa ver tudo isso, que coisa boa contemplar. Agora foi. E eles estavam observando aquele momento, Pedro, Tiago e João, e para eles era muito bom estar ali, ver o Senhor, saber a respeito de algo tão especial. Era tão bom que eles falaram assim: vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para Jesus, para Moisés, para Elias, e nós vamos ficar aqui, e quem sabe nós vamos viver aqui para sempre, né? E isso fala um pouco da nossa vida com Deus. Nós nos achegamos ao Senhor, estamos na presença dEle, e esse é um desejo que tem no nosso coração, né? Seria tão bom se fosse logo a eternidade, né? Para vivermos para sempre na glória com o Senhor. Aqueles homens tinham um grande privilégio,
que era o privilégio de ser chamado por Jesus para viver aquele momento tão especial, onde as profecias se confirmavam, e ele era declarado e confirmado por Deus como seu filho, mais uma vez, e a respeito de tudo que ainda estava por vir. A igreja também é assim. Nós somos discípulos de Jesus. Ele nos chamou, nos deu salvação, está conosco, e nós temos o grande privilégio de todos os dias viver aqui, mas sabendo que em breve nós estaremos na glória com Ele. Era bom para aqueles homens estar ali. Pedro, Tiago e João eram só 3 no colégio apostólico de 12. É um grupo pequeno mesmo, né? É um povo eleito, chamado, separado. Este povo vai viver para sempre com Jesus na glória. Se você quiser ser desse povo, recebe Jesus hoje como o Salvador da sua vida, porque Ele quer operar esta maravilha, essa grande maravilha no seu coração. Só que o ministério de Jesus estava em pleno vapor, as coisas estavam acontecendo, e Jesus, Ele estava com os seus, e eles precisariam descer do monte para seguir e fazer o que precisava ser feito. Havia muita coisa a ser feita ainda, até o dia da entrega do Senhor Jesus na cruz, a sua morte, ressurreição, e tudo que a palavra nos fala. Era como se você estivesse diante de Deus, sentisse assim um pedacinho do céu, e glória a Deus, hoje é domingo, né? Mas amanhã é segunda. E dá para ser domingo para nós todos os dias, não dá, irmãos? Todos os dias pode ser dia do Senhor, não pode? Pode ou não pode? Pode. Mas aqueles homens tinham que voltar, digamos assim, para a vida real e continuar caminhando com Jesus até que as demais profecias e coisas que o Senhor tinha que fazer se cumprissem. Então, eles desceram do monte, e a Bíblia nos fala, em Mateus, capítulo 28, que é importante saber sobre isso, né, que às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós nos sentimos sozinhos e, às vezes, angustiados com algum problema, alguma coisa, mas Jesus, Ele estava com os discípulos, estaria com eles, e Ele está conosco todos os dias. Mateus 28, 20, e até a consumação dos séculos. Você que serve a Deus, você que conheceu Jesus hoje, saiba que você não está sendo chamado, ou você foi chamado para uma caminhada de solidão, mas Ele, Jesus, está contigo todos os dias, porque isso é promessa dEle na sua palavra. A palavra relata, no versículo 14, que naquela descida do monte, e continuidade do que precisava ser feito na caminhada de Jesus, a palavra relata no verso 14, que chegaram para ele, e quando chegaram para junto da multidão, havia uma multidão esperando. Era uma coisa que acontecia muito no ministério de Jesus, sempre onde ele estava operando muitas coisas, mas a multidão também estava sempre ali, querendo ver o sinal, querendo ver o milagre, querendo ver uma maravilha, e a multidão estava ali embaixo, e aproximou-se dele um homem que se ajoelhou diante do Senhor. Talvez no meio de uma multidão que se mexia, que se movimentava, e que discutia sobre muitas coisas, às vezes no mundo turbulento, né? Chega um homem que vai até Jesus para colocar diante de Jesus a sua necessidade. E Jesus, Ele não nos trata de qualquer forma, mas Ele dá atenção para nós. Jesus deu atenção para aquele homem, e o sermão, às vezes, ele é para uma multidão, mas individualmente o Senhor Jesus, Ele dialoga conosco. E Jesus dialogou com o homem necessitado. Você veio aqui, você está ouvindo a palavra, e nós chamamos o que eu estou fazendo aqui de sermão, não é? Nós estamos falando para todos, mas Jesus está querendo agora dialogar com você. Ele quer falar o seu coração através da sua palavra. E aquele homem, ele chegou diante de Jesus, e ele se ajoelhou diante de Deus. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele se coloca na posição de uma pessoa dependente e que reconhecia o senhorio e o poder de Jesus. É assim também que nós chegamos diante do Senhor todos os dias. Nós não chegamos confiados em nós, nas nossas forças, nem naquilo que nós podemos fazer. Quando a gente chega aqui, talvez fisicamente hoje nós não nos ajoelhamos, mas nós nos colocamos totalmente na dependência do Senhor. No momento da confissão, nós falamos para o Senhor a respeito de nós. O Senhor Jesus já sabia daquele homem, já sabe a respeito da nossa vida. E Ele parou para dialogar com ele. E Ele também, hoje, dialoga conosco. E Ele nos fala a respeito de nós e das nossas necessidades.
mas é preciso reconhecer o poder de Jesus. E é preciso chegar a Ele na total dependência dEle, porque quando isso é feito, o poder dEle se manifesta em nós, e nós somos abençoados pelo Senhor, seja qual for a nossa necessidade, e conforme a vontade dEle, do Senhor, o que é melhor ainda, porque às vezes tem coisas que nós queríamos que resolvesse logo, né? Mas o Senhor vai resolver no tempo dEle, e isso é um pouco do exercício da nossa fé também. O verso 15, ele nos diz que aquele homem falou assim: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes outras ele cai na água. Aquele homem chega e diretamente ele fala para o Senhor qual é a sua necessidade. A minha necessidade é porque o meu filho é lunático. Na Bíblia, ele usa esse termo, mas é como se assim, relacionasse a algum tipo de doença em função de fases da lua. Mas o lunático, ele tem sintomas de epilepsia. A palavra em Marcos 9:18 fala que os sintomas é que ele espumava e rilhava os dentes. Mas, na verdade, não era isso. A palavra fala que aquele menino, aquele rapaz, que desde a infância sofria com aquela enfermidade, ele estava endemoniado. E o pai, quando chega diante do Senhor, ele pede pela saúde do filho. É interessante esse detalhe, porque no meio de uma palavra que nós intencionamos aqui em falar sobre fé, sobre Jesus que está conosco todos os dias, vale abrir um parênteses para o pedido que ele faz. Aquele menino desde a infância sofria, e certamente já tinha passado por muitas dificuldades, às vezes desesperanças, ou ninguém resolvia o problema. Ele chega e pede para que o seu filho tenha saúde. E aqui não é a saúde física, e a saúde aqui não é o bem material, e a saúde aqui, ela não é a melhor escola, não é a melhor roupa, não é o iPhone 16 Pro Max. Ele não está pedindo coisas materiais, embora é um bom telefone, né? Ele não está pedindo coisas materiais. Ele pede pela saúde espiritual do seu filho. Você quer pedir algo pelos seus pequenos, pelos que estão crescendo? Pede pela saúde espiritual deles. Pede pela vida espiritual deles com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando crescer, não se desviarão dele. Agora, a nossa vida enquanto pais, e aqueles que não são ainda, tem os noivos aí, que foram até no encontro do Ministério de Casais, o filho vem, hein? Eles virão, se essa for a vontade do Senhor. E vale muito a pena estar atento sobre isso, porque as outras coisas todas que o Senhor quiser, elas serão acrescentadas. Mas eu peço primeiro pela saúde espiritual. Aquele homem pediu por isso, desde a infância, uma vida. Ele chega diante do Senhor e ele pede pela saúde do seu filho, que tinha um problema espiritual, que era uma possessão demoníaca. E coisas espirituais, só quem resolve é o poder de Deus manifesto, através ali de Jesus, e hoje através da sua igreja, que é cheia do Espírito Santo de Deus a cada dia. E nós aprendemos isso aqui hoje, né, Rafael? Falando sobre Atos. Então, era esse o cenário daquele homem que chega, e Jesus para ouvi-lo. O verso 16, ele diz assim: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Interessante isso, né? Porque nós aprendemos em Atos, que, verso 8, né, pastor Joás? No verso 8, que a igreja, capítulo 1, verso 8, que a igreja e os discípulos, o Espírito Santo desce, eles são revestidos. Mas naquele momento ali, naquele episódio, os discípulos já tinham poder para isso. Porque em Mateus 10, verso 1, o Senhor Jesus, a palavra diz assim: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar de toda sorte de doenças e enfermidades. Então, os discípulos, eles já estavam revestidos de poder. Mas, naquele momento, a Bíblia diz, no verso 16, que aquele pai apresentou o seu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Eles não conseguiram. Será por que isso aconteceu, não é?
Será que foi medo? Será que tremeu a perna igual a minha está tremendo aqui? Será que eles se assustaram diante da grande dificuldade que era? A palavra fala, em 2 Coríntios 12, 9, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que a graça do Senhor nos basta. Haja o que for, meu irmão, minha irmã, que você estiver enfrentando, creia que o Senhor será contigo para te dar a vitória, e o adversário, ou o que for, ele não vai ficar diante de você, porque o Senhor Deus estará contigo para te abençoar. Isso é muito importante entendermos. E Deus, Ele nos dá poder, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, Ele quer nos usar para que muitos sejam abençoados. E eu ouvi isso um dia e repito, o que eu estou fazendo com esse dom? Vale muito você investir no poder de Deus que se manifesta através da sua vida. Deixa o Senhor agir. Encha-se desse poder que vem de Deus. E hoje é o seu Espírito Santo derramado sobre nós, que se revela a nós e que realiza através de nós uma grande obra, uma grande operação para que o reino de Deus seja anunciado, para que você seja beneficiado também aqui, porque isso é bênção, e para que muitos outros sejam alcançados. No verso 17, o Senhor Jesus, Ele exclamou, a palavra diz, e fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Interessante que o Senhor fala a respeito daquela geração ali. Mas na Bíblia de Estudos de Genebra, há um comentário que reporta lá o Velho Testamento. Quando Moisés também descia do monte, ele estava revestido de bênção, com as tábuas da lei, e o povo tinha, parece que esquecido de Deus, né? Estava no momento de adoração a um ídolo, idolatria. E naquele momento do texto que nós lemos, Jesus descia com os seus discípulos, e eles todos estavam cheios da bênção, e eles encontram uma multidão, aquele homem com seu filho necessitado, e em Marcos 9,14, diz que além disso havia os escribas também. O texto de Mateus é bem resumido, esse mesmo texto em Marcos ele é mais amplo e fala muito mais detalhes, está certo? Em Marcos 9,14, diz que havia ali uma grande multidão e os escribas também. E os escribas quem eram? Eram homens que estudavam e explicavam a lei, e registravam e copiavam documentos importantes. Eles também eram conhecidos como doutores da lei. Então, os irmãos observem que havia um cenário de Jesus descendo com seus discípulos, e cheios da bênção, eles encontram com um homem necessitado, e talvez quem estivesse ali e pudesse ajudar, estava falando de outras coisas, discutindo o que talvez não precisava ser discutido, esquecendo da fé, esquecendo do poder, esquecendo do Jesus que estava presente, ou não o conhecendo, ou quem sabe até rejeitando. E os que deveriam saber sobre isso não sabiam. E nós não podemos estar desatentos ou desapercebidos a tudo isso. Nós precisamos, enquanto servos de Deus, do Senhor Jesus que somos, porque nós estivemos no monte, conhecemos o Senhor e descemos de lá, não é? E estamos vivendo aqui, como eu disse no começo, é preciso testemunhar a respeito do que Jesus faz e daquilo que Jesus quer fazer. As pessoas todas discutiam, conversavam, e a multidão certamente estava empolvorosa, mas Jesus falou assim: trazei até aqui o menino. Ou seja, o Senhor Jesus sabia da sua missão. Ele sabia o que precisava ser feito. Ele nos chamou para fazermos algo, que é proclamar o reino e ser cheio do seu poder. Embora tudo que estava em volta, ele não parou, ele seguiu. E nós também, hoje, não podemos ficar parados diante das necessidades que se apresentam. O Senhor nos chamou para trabalharmos na sua seara. O Senhor nos chamou para irmos à frente. O Senhor nos chamou para testemunharmos a respeito dEle. E eu não vou perder tempo com as coisas dessa vida aqui. Eu não vou perder tempo com debates que não vão me levar a nada. Eu vou ouvir a voz do Senhor Jesus e eu vou dizer para Ele, como o profeta disse no passado: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou à disposição do Senhor. O pastor Ronildo disse assim: obrigado por ter aceitado o convite. Quem sou eu?
É uma honra estar aqui, e com muito temor que nós chegamos aqui, e é assim no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, nós temos conosco um que está junto, que é maior do que tudo que está em volta de nós. É o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Não é qualquer um, é a Ele que nós servimos. Então, nós não vamos ficar parados, não vamos ficar dialogando com multidão, nós não vamos perder tempo, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Esse é um dos maiores exemplos do Senhor Jesus. Ele fazia junto com os seus. Ele é o exemplo daquele que trabalha e trabalha o tempo todo, não para. A palavra do Senhor, no verso 18, diz que Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino. E naquela mesma hora, o menino ficou curado. O demônio foi repreendido. Marcos 9, do 22 a 27, eu vou ler. Diz assim, o que aquela ação maligna fazia, né? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se podes? Se você pode, me ajuda. Ali estava aquele que pode todas as coisas. O vento e o mar obedeceram ele. Tem nada que pode diante da palavra do Senhor. Se pode, aí o Senhor Jesus falou assim, tudo é possível que crê, então você vai precisar crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. É como se ele se rendesse ao Senhor. Às vezes eu fico imaginando a cena, né? Eu não sei, a palavra não faz. Será que ele se ajoelhou? Será que ele caiu por terra? Eu acho que eu não ficaria de pé diante daquele poder, daquele senhorio. Isso acontece comigo hoje, quando Jesus vem e me fala? É importante refletir sobre isso. E eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. No relato de Marcos, fala aqui, como nós lemos, né, que o menino parecia morto após aquele momento. E assim é o homem sem Deus. Ele parece estar morto. Ele assim, na essência está morto. Mas o Senhor Jesus é aquele que tira o homem da morte para a vida. Ele repreendeu o adversário, como ele repreende todos aqueles que lutam contra nós hoje. E ele nos tira também da morte para a vida. Ele me tirou da morte para a vida. Ele tirou você, que é um salvo, remido pelo poder do sangue de Jesus. E a palavra do Senhor em João 11:40 diz assim, se cremos, nós vamos ver a glória de Deus. E o Senhor Jesus disse isso num texto que falava a respeito da ressurreição de Lázaro, um amigo dele, uma família muito querida, que conhecia o Senhor, mas estava passando por uma grande dificuldade. O Senhor Jesus chega e a morte ela é retirada imediatamente através da palavra do seu poder. Seja qual for a batalha que estejamos enfrentando, o Senhor Jesus é aquele que, se nós crermos nele, nós vamos ver a sua glória resplandecer na nossa vida. Eu entrei, saí, não vi nada. Por que será que isso aconteceu? É necessário ter fé. É necessário se achegar a Jesus. É necessário se aproximar dele. E a partir do verso 19, nós vamos ver um pouco a respeito das armas que o Senhor nos dá para a vitória. O verso 19 diz assim, então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Interessante, né? O discípulo de Jesus, ele precisa ter essa intimidade com o Senhor, né? A Bíblia de estudo do discipulado, ela fala assim, que o discípulo de Jesus, ele tem intimidade com ele chega a ele e ele faz as perguntas certas. Você tem feito perguntas certas ao Senhor? Ou assim, está tudo bem, mas o Senhor ele quer ir lá na ferida, na causa raiz, que é muito usado aí no meio empresarial, né? O Senhor Jesus quer ir na principal necessidade. E eles perguntam, por que nós não podemos expulsar o demônio? No verso 19,
vai explicar, no verso 20 vai explicar sobre isso. Mas é muito importante nós nos achegarmos a Deus com um coração sincero, e nessas horas que nós nos achegamos ao Senhor, como discípulos dEle, termos experiências que nos fortaleçam, experiências de oração, experiências individuais com o Senhor. A Bíblia é repleta de exemplos de homens que se achegaram a Jesus, que se achegaram a Deus, que nos momentos de batalha de suas vidas se aproximaram e colocaram assuntos importantes, e o Senhor restaurou, ou deu uma bênção, ou fez uma promessa, o Senhor cuidou. Tem muitos exemplos. Talvez Elias na caverna é um exemplo. Ele estava passando por um momento muito difícil, e ele se escondeu com medo da perseguição. A palavra diz que veio o fogo, veio o vento e veio o terremoto. O Senhor não estava no fogo, no vento, nem no terremoto. Mas depois veio uma voz mansa e delicada e falou assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Você tem muita coisa para fazer ainda. Por que você está com medo da luta? Por que o inimigo te assusta? Por que essa batalha parece ser grande demais? Eu estou contigo. O Jacó no Val de Jaboque é um outro exemplo clássico de um homem que foi até Deus e que precisava ter a sua vida transformada, nós podemos dizer assim, né? E o Senhor deu a ele um novo nome. E ele agora era aquele que lutava com Deus e seguia com Deus, e o seu nome mudou para Israel. Esse é o Jesus a quem nós servimos, que nós podemos nos chegar até Ele e pedirmos com ousadia, com intimidade, porque Ele é quem nos dá a condição de recebermos a vitória e de sermos usados por Ele para a glória dEle. O verso 20 diz assim, e Ele respondeu, Jesus falou, né? No verso 19, por que nós não conseguimos? Nós temos o poder, eu sou Deus, por que não conseguimos? No verso 20, o Senhor Jesus responde assim, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. E nada vos será impossível. Então, o Senhor cita o grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas que pode se tornar, ou se torna, uma grande árvore. A fé, ela não vem dos nossos esforços. Ela não é uma força de vontade, né? Ela não é uma palavra de efeito. A fé é algo que vem de Deus, que nos enche a partir de uma bênção de Deus. E que nós precisamos entender a cada dia que a fé ela se fortalece através do nosso relacionamento com Deus. A fé dos discípulos não era pequena porque lhes faltava confiança, ou porque eles não esperassem ter sucesso naquilo ali. Eles aparentemente estavam surpresos pelas suas falhas. Mas a fé, a falta de fé, ou a fé que era pequena, era porque talvez ela não estava apropriadamente baseada no relacionamento com Deus. Uma pequena porção de fé, como um grão de mostarda, e é como um grão, não é ser só pequenininha não, tá? É como um grão, que tem o potencial de ser gigantesca. E você pode ter uma fé como um grão de mostarda, que é pequena, mas a partir da operação de Deus na sua vida, ela cresce, e através que Deus faz, através da bênção que Deus dá a você, e através dessa fé que é dada por Ele, coisas extraordinárias podem ser feitas. Então, essa é a grande lição. Uma pequena porção da verdadeira fé, da fé enraizada na submissão a Deus, é eficaz. Então, eu entendo que essa fé vem do poder dEle, eu sou submisso a Ele. E Marcos 9, 29, e aqui também, no verso 21, deixa claro que, para ter fé, isso anda muito próximo a jejum e também a oração. Ou seja, tem que ter relacionamento com Deus firme, forte, consolidado. Fé é concordar com Deus e a descrença é não concordar. Fé é quando eu oro conforme a vontade de Deus e entendo que tudo vai ser feito de acordo com a vontade dEle. Orar com fé não muda a vontade de Deus. O problema da fé ali não era o tamanho, mas a qualidade. Vale muito, em particular, todos os dias, todos nós, tratarmos as debilidades da nossa fé. E a gente trata isso, sabe como? Orando ao Senhor. A gente trata isso, e aí é uma coisa que a gente fala muito, né?
ter rotinas de devocionais. É um exemplo prático, né, de fortalecimento de fé. Eu me aproximo de Deus com rotinas de oração, rotinas de devocionais, que me façam refletir sobre a minha vida e, através da palavra e da oração, confrontar aquilo tudo que, às vezes, atrapalha a minha fé. E aí, eu me fortalecer no Senhor. E, assim, ter a vida espiritual fortalecida. A palavra fala em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante isso, né? Porque não é uma fé que vem de nós, não é Deus que dá. Mas nós a recebemos porque nós vamos até Ele, nos relacionamos com Ele, e Ele dissipa as batalhas, as dúvidas, os questionamentos, através da nossa vida de submissão a Ele completa. A palavra, no verso 21, ela diz que aquela luta ali, ela só podia ser vencida através de oração e de jejum. Os discípulos precisavam exercitar isso. A oração é um exercício espiritual interno, e o jejum, ele é a mortificação da carne. É para que você esteja realmente na dependência do Senhor. O problema do jovem era externo, mas a causa era interna. Não existe oração, não existe jejum sem oração, porque senão é como se fosse só dieta, você fica sem comer. Jejum, ele precisa ser acompanhado de oração. Eu estou em jejum por esse assunto, é jejuar e orar. As batalhas, ou as lutas, ou as setas que vêm do adversário, elas não são vencidas de qualquer jeito não, tá? É confiança no poder de Deus, jejum e oração, vida espiritual, devocional, e o coração se enchendo de fé a cada dia, para que nós possamos romper, vencer o impossível, vencer o sobrenatural. E às vezes, quando a fé ela é provada, nós nos fortalecemos no Senhor, porque nós vamos até Ele, nos ajoelhamos e nós nos entregamos a Ele por inteiro, e quando nós erramos, nós reconhecemos: Senhor, isso aqui enfraquece a minha fé, me dá uma bênção para que eu possa ser vencedor. Não existe oração, não existe jejum sem oração, pois jejum não é dieta. Jejum, ele é para exercitar a oração, mortificar a carne e alimentar a alma. E é assim que nós somos fortalecidos. Não se vence batalha espiritual, e aqui era uma, com armas carnais. Nós não somos cidadãos do céu, não aprendemos isso com o Senhor. Nós não descemos do monte e estamos cheios da bênção. É preciso todos os dias deixar a glória de Deus resplandecer na nossa vida e usar as armas espirituais em todas as áreas da vida nossa. E ter atenção com todas elas, com a família, com os filhos, com o casamento, no trabalho, no lazer, com o novo convertido. A igreja do Senhor conhece o Senhor. Ela jejua, ela ora, ela tem as armas espirituais, e ela está cheia de fé para vencer o adversário, para vencer o mundo e para caminhar com Jesus em direção à eternidade que está preparada. É só um exercício, é um preparo, nós vamos chegar lá, mas vamos chegar com muita alegria no coração. É muito bom ter alegria na nossa vida, pela vida de Jesus em nós, e não tristeza. O verso 22, porque não é um peso servir ao Senhor, não é coitadinho, não é essa pessoa não sei o quê, não, é uma honra, é um privilégio. Pensa aqueles homens, nós queríamos ficar aqui, dá para ficar aqui mais? Eu não quero descer do monte não. Quer descer, Rafa? Não, né? Quer ficar, na presença de Jesus é o melhor lugar. No versículo 22 a palavra fala, eles estavam no monte, desceram, passaram por aquilo tudo, teve essa experiência da fé, só que as coisas continuariam. E Jesus sabia que Ele, o Senhor, ia morrer, ressuscitar, e depois os discípulos precisariam seguir, porque a igreja continuaria. Reunidos na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então, eu tinha anotado aqui o número de vezes, mas eu perdi, mas em uma grande quantidade de vezes o Senhor Jesus se declara como Filho do Homem, ele fala sobre isso. No Velho Testamento aponta para isso também. Mas eu vou pegar só um detalhe do Filho do Homem, é porque ele se fez homem, um dos aspectos. E nos evangelhos, ele é uma pessoa extremamente trabalhador, e ele trabalhou durante todo o seu ministério. E ele cumpriu todas as profecias a respeito dele. E eu queria destacar Isaías 53, mas só o verso 11. Eu queria ler Isaías 53 todo, mas já estou perdendo a batalha do tempo, porque eu achei que esse só 10 minutinhos, foi mais. Não sei o que aconteceu. Isaías 53, 11 diz assim:
ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, ou seja, aquele que serve, Jesus. O justo, com o seu conhecimento, eu vou acrescentar aqui, tá, pastor Joás, com o seu poder, com a sua glória, com a sua força, porque senão depois ele briga. Justificará muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Então, meus irmãos, esse que é o Filho de Deus, ele se fez homem, foi entregue por cada um de nós. E talvez, ouvir aquilo para os discípulos não era fácil, mas, espera aí, Senhor, você teve essa situação aqui, e nós não conseguimos fazer nada, imagina se o Senhor foi entregue. Como é que vai ser a nossa vida? Já pensou? Se viesse um negócio mais complicado ainda, se é que pode ter, né? Que ele estava... Talvez aqueles homens estivessem preocupados por isso. E eu sempre penso sobre isso. Imagina a vida pós-Jesus, como é que foi, né? Atos foi essa transição, né? Não foi fácil. Mas ele disse assim, eu vou, porque a profecia aponta para isso. E o verso 23, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Então, os discípulos, ainda assim, ficaram preocupados, porque não seria fácil para frente. Mas o verso 23, ele fala a respeito do Jesus, que venceu o demônio ali, e venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. Nós não podemos, ou não precisamos ficar preocupados com os problemas da vida, nem com o nosso futuro, nem se há alguma insegurança, não se preocupa com isso. Faz seu trabalho aqui, toca a sua vida, mas confie em Deus, porque o Senhor, as profecias, elas se cumpriram nele, elas se cumprem nos nossos dias, todas se cumprem, e breve Jesus voltará para buscar os seus. Então nós não estamos tristes porque ele vai partir, mas nós nos alegramos porque as profecias se cumprem, e nós estamos mais alegres ainda, porque todos os dias ele nos mantém vivo, ele mantém em nós a fé firme no coração. Nós nos relacionamos com ele, e isso aqui é um exemplo disso, para estarmos preparados para o grande dia. Não devemos estar tristes, muito pelo contrário, ainda que às vezes algum problema na sua vida esteja querendo te entristecer. Se alegre nessa noite, se alegre nessa manhã, perdão, se alegre, porque o Senhor, que é a alegria, ele está nesse lugar e ele habita no meio dos seus. Ele dá vida para aqueles que são seus. Ele te faz uma nova pessoa na sua presença.